Se você procura uma estação de ar quente potente que aguenta o dia a dia de uma assistência técnica para solda e ressolda de componentes, e além disso, com um ótimo custo-benefício, conheça a estação Quick 2008D+. Opa, Cristiano Alves aqui. Uma boa estação de ar quente é essencial para quem trabalha com assistência técnica, concorda comigo? E é praticamente impossível executar um serviço de qualidade sem uma ferramenta de qualidade adequada. E nesse vídeo você vai conhecer as especificações técnicas da estação de ar quente Quick 2008D+. Você vai aprender a memorizar a vazão de ar e temperatura nos 3 canais e a calibrar a temperatura para ter certeza que o valor mostrado no display da ferramenta é o mesmo que chega na placa do seu dispositivo. Mas antes de ir para esse vídeo, eu quero te dizer que toda semana eu trago um novo conteúdo para te informar ou te ajudar em alguma dúvida relacionada à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva no canal. E se você gosta desse conteúdo sobre ferramentas, deixa o like, porque assim eu vou produzir mais vídeos como esse. Agora, vem comigo, vamos pro vídeo. E eu começo te falando das especificações técnicas da sua Quick 2008D+. Essa estação conta com 3 canais de memorização, em que você pode setar vazão de ar e temperaturas diferentes para trabalhos diferentes. Por exemplo, você pode setar no canal 1 para troca de conector de carga, no canal 2 para reflow e no canal 3 para retirada de componentes VGA. O ajuste de vazão de ar se dá de forma muito rápida, muito simples, varia de 0 a 100 e tem volume de até 30 litros por minuto. Da mesma forma, o ajuste de temperatura também, a temperatura varia de 100 a 500 graus Celsius. Uma função muito inteligente e importante é o acionamento automático da sua estação. Quando você retira o cabo do suporte de descanso, ela liga a sua estação. Quando você coloca novamente, ela desliga a sua estação e já faz o resfriamento da resistência interna. Com isso você tem segurança e ao mesmo tempo aumenta a vida útil da resistência interna da sua estação. Essa estação conta com 4 bicos de tamanhos diferentes para áreas diferentes. Você pode pegar uma área maior até um componente específico aqui. Todos esses bicos são travados aqui no bocal através dessa chave. Com isso você tem segurança quando estiver fazendo solda e ressolda para que eles fiquem travados e não caiam. Essa estação é 220 ou 110, ela não é bivolt e tem 750 watts de potência. Por isso, escolha a tensão correta para a sua região. Essa estação ela é pequena, compacta, ela tem 17 centímetros aqui de comprimento, quase 10 centímetros, na verdade 9,8 centímetros aqui de largura e uma altura de 15,1 centímetros e pesa somente 1,5 kg. Cabe em qualquer lugar da sua bancada de trabalho e além de ser pequena, compacta, ela é muito poderosa. E agora você vai aprender a fazer o encaixe dos bicos no bocal da sua estação. Para que, quando você estiver fazendo uma solda, o bico não cair, uma solda ou ressolda. Então é muito importante você fazer o encaixe e travá-lo de forma correta. E para isso, você deve desligar a sua estação Quick 2008, de preferência que o bocal esteja frio, para você poder manusear. Colocar o bocal bem pertinho aí para você ver. Observe que no bocal você tem os entalhes. Bem no bocal, você vai perceber que tem umas ranhuras. E se você observar aqui, nos bicos, ele tem os relevos que vão encaixar aí. Então você pode fazer inclusive até com a mão mesmo, achar o ponto de encaixe. Ó, sentido que você gira, ele encaixa. Agora, fazendo isso só com a mão, pode ser que ele caia. Às vezes cai quando você está fazendo uma solda ou ressolda. Olha só que fica bem molinho. Então, é importante você travar. E para travar, onde entra essa chave que vem no tamanho certinho para você ajustar o máximo. Ó, deu torque, pronto, travou. E para tirar também, da mesma forma, segurar na posição mais confortável aqui, você faz o destrave
tira e troca o bico. O outro bico agora, observe também da mesma forma. Você tem os encaixes, coloca, acha o local que ele encaixa todos, ó. E que com a mão às vezes não vai, então você pega a chave para travar. Sempre que girar, observe se está travado mesmo. Ó, travou. E para destravar, da mesma forma. Destravou, desencaixa, pronto. Agora nós vamos fazer a configuração dos canais, para você configurar vazão de ar e temperaturas diferentes para usos diferentes. Então, para isso, você deve estar com a sua estação ligada, e aí você tem, para entender, canal 1, 50-200, canal 2, 60-250, canal 3, 70-350. Então, você pode ajustar tanto a vazão de ar quanto a temperatura. E isso se torna muito útil quando você tem alguns procedimentos que tem uma temperatura já pré-definida e vazão de ar. Por exemplo, troca de conector de carga. Você já vai deixar setado aquela vazão de ar e aquela temperatura. Já que os canais estão aí na sua máquina, na sua Quick 2008, é importante usá-los e isso vai facilitar aí o seu trabalho no dia a dia. Vou começar configurando o canal 1. O canal que eu quero setar, só confirmando, ele está 50-200. Você segura até ele bipar. Eu vou aumentar aqui de 50 para 60 e vou aumentar a temperatura aqui para 250. Pode segurar, que vai mais rápido. Chegou na vazão de ar e temperatura, segura o canal que você quer, de novo, até ele bipar. Então ficou 60-250. Canal 1 configurado de forma correta. Vamos para o canal 2 agora. Pressiona o canal, ele está em 60-250, eu vou aumentar para 70 vazão de ar e 300 o outro. Chegou na temperatura e na vazão de ar que você quer, pressiona o canal e solta. Pressiona até bipar. Quando você ouvir o bip, está pronto. Então, ficou 70-300. Vamos para o canal 3, 70-350. Eu vou fazer bipar. Eu vou aumentar para 80, por exemplo. E vou setar em 380 aqui. Pronto, seguro, canal 3 setado. Então, canal 3, 80, 70, 300, canal 1 configurado. Assim você configura fácil os 3 canais aí. E agora nós vamos fazer a calibração da sua estação Quick 2008. E esse procedimento é muito importante para que você tenha exatidão na temperatura que é mostrada no display da sua ferramenta e a temperatura que é inserida ali na sua placa do seu smartphone. Então, no momento de fazer uma solda, ressolda, é extremamente importante saber a temperatura e, mais que isso, ter a certeza dessa temperatura que está sendo inserida para você não danificar o seu dispositivo. E esse é um dos diferenciais dessa ferramenta. Ela permite que você faça essa calibração. Mas antes eu quero dizer para você, e aí, você já usa Quick 2008? Se sim, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se não, também deixa aqui embaixo o seu comentário e me fala qual estação que você usa, se já conhece essa estação ou outra ferramenta que você usa também é muito importante. E agora nós vamos fazer a calibração. Para fazer esse procedimento, do que você vai precisar? Você vai precisar de um multímetro que tenha termômetro ou um próprio termômetro e deixá-lo fixo. Olha só, observe aí, deixá-lo fixo aqui na base, né? Do multímetro sai um cabo que é ligado ali no seu multímetro para aferir. Ele vai pegar a temperatura que está saindo do bocal, nós vamos colocá-la aqui no suporte, ele vai pegar essa temperatura de forma fixa, por isso que é importante você deixá-lo num local que não fica mexendo e tendo variação, porque isso vai fazer com que varie também a temperatura, e o ambiente que você estiver trabalhando também, de preferência com o ar-condicionado desligado, para a temperatura ali ficar a temperatura ambiente e você tenha uma precisão maior no momento de fazer essa calibração. Eu vou começar então colocando aqui no canal 1. Essa calibração ela não é por canal, mas eu gosto de fazer várias aferições, você vai fazê-la em 3 ou 4 etapas, para que você chegue no valor mais preciso possível. Então, observe ali, eu coloquei, eu já vou ligar o meu Sunshine 17N, aqui, colocar na função termômetro, e aqui eu vou selecionar para a escala de graus Celsius, tá aqui, ele tá aí, e ele tá
já na escala correta. Vou pegar o nosso cabo e colocar no suporte aqui, fixo. Depois que ele está no suporte, observe aqui, ó. Ele está no canal 1, 250, aqui 246. Basicamente, está bem próximo, mas nós vamos aprender a calibrar para colocar ainda mais próximo ainda. Para fazer isso, você precisa simplesmente pressionar os dois botões ali, volume para baixo e volume para cima, da sua estação Quick. Então você faz isso, os dois simultâneos. Ele começou a piscar e liberou ali Calibration. Então tá 242, eu agora vou descer para 242. 242, chegou no que eu quero, 242, vou pegar novamente, só para me apoiar aqui, ó. Pronto, solto. Observe que ele volta para 250 e aqui, ó, já fica 250, né? 250, 251. Então, eu fiz isso uma vez, setado no canal 1. Como eu te disse, vou repetir, ele não está preso, essa configuração, ou seja, você fazer essa calibração, ela não é presa ao canal, mas eu gosto de verificar. Então, vou fazer isso para o canal 2 também. Por quê? Porque conforme você tem uma mudança da vazão de ar, quanto maior a vazão de ar, observa que você vai ter uma menor temperatura, porque você vai ter mais vento chegando. Então, automaticamente, mais vento, a sua temperatura no bocal ali, a temperatura final, vai diminuir. Uma observação também que eu gosto de mostrar é a distância aqui, ó, que geralmente eu deixo um dedo aqui de altura, ou 1,5 cm, 2 centímetros entre o bocal e esse cabo. Se você observar aí, ele vai para o nosso multímetro DT17N. Beleza, lá está 300, aqui está 305. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um ajuste aqui. No caso, nos dois, vou selecionar simultâneo, piscou, vou subir um pouquinho para 305, ó. E agora os dois novamente. Pronto. Vamos aguardar. A diferença cada vez se torna menor. Ó, 300, 301, você está vendo que eu tenho uma diferença muito pequena. É muito importante você fazer isso antes, né, de fazer um determinado procedimento. Por exemplo, eu vou retirar um componente BGA e quero uma temperatura específica. E você faz essa calibração. E agora no canal 3 também, vou fazer isso. Canal 3 eu tenho 80, 300... Vamos esperar ali, está subindo um pouquinho, 380, 370. Observe que eu estou mexendo em canais diferentes, com vazão de ar diferente. E a vazão de ar, ela vai interferir diretamente. Repetindo, quanto maior a vazão de ar, menor a temperatura. 383, 380. Mas observe que cada vez mais eu tenho uma tendência de diminuição da diferença de temperatura do meu multímetro, ou do meu termômetro, para a minha máquina. Vou lá, mais uma vez, 380, 379, 380, né? Vamos descer um pouquinho, descer 2 aqui. Piscou. 1, 2, 376. Ou 376, os dois novamente. Pronto, vamos aguardar. 380, 380. Então, bem próximo, 381. Então, ficou configurado, calibrada, ajustada a sua estação. E agora eu tenho uma excelente notícia para você sobre a Quick 2008 que eu não te falei. Mas antes eu quero te lembrar que toda semana eu estou aqui nesse canal trazendo algum procedimento sobre assistência técnica. Um novo procedimento, e esse procedimento para te ajudar, para você que vive de assistência técnica ou mesmo você que faz serviços pontuais. Por isso, se inscreva aqui no canal e me acompanhe para mim continuar trazendo mais conteúdo como esse. E o que eu quero te dizer sobre a Quick 2008 é que eu vou deixar aqui embaixo um link confiável para você comprar direto da China. Isso mesmo. E caso você queira adquirir comigo, eu tô mandando para todo o Brasil essa ferramenta com frete grátis. É isso mesmo que você ouviu, frete grátis para todo o Brasil. E o contato tá aqui embaixo. Mas olha só, fica atento, que conforme a data que você tiver assistindo esse vídeo, talvez essa promoção não seja mais válida. Então, essa promoção é válida enquanto durar o estoque ou por tempo determinado. Eu vou colocar aqui um prazo de 120 dias a partir da data da postagem desse vídeo. A partir daí, se for após essa data, então, pode ser que não esteja mais funcionando. E você prestou atenção no multímetro que eu usei quando eu estava fazendo esse procedimento? É o multímetro da Sunshine 17N. E nesse outro vídeo aqui, eu faço um review dele, te mostrando as funções, características e como deixá-lo prontinho para você fazer a aferição de tensão, corrente elétrica e mesmo de temperatura. Então, eu te encontro nesse outro vídeo. Fica com Deus e aquele abraço!